Oi. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela presença. Estamos aqui dando início à programação da tarde, nesse festival maravilhoso. Uau, uma honra estar aqui. E a mesa de hoje é uma mesa sobre ciências. Chama ciência é uma palavra feminina. E a gente traz aqui hoje 4 experiências de pessoas que lidam com esse campo de formas bastante variadas. 2 delas internacionais, 2 delas daqui, incluindo eu mesma, que estou aqui numa dobradinha de fala e de moderadora ao mesmo tempo. Então, queria te convidar aqui ao palco as nossas 3 outras convidadas. Começo aqui convidando uma pessoa que tem tido uma presença bastante atuante no Brasil nos últimos tempos. Ela é senegalesa, britânica, francesa, fica em Londres, tem uma organização que tem trabalhado o mundo afora, muito estimulando meninas a programarem, tem uma função bastante importante, inclusive, com uma organização filantrópica distribuindo financiamento para estímulo à programação, meninas nas ciências. É a Mariem Jam. Então, uma salva de palmas para ela, Mariem. Que veio de longe, chegou ontem. Outra convidada aqui super especial, que eu sou bastante fã aí de bastante tempo, brasileira, uma das maiores cientistas do nosso país, química, tem um trabalho com reaproveitamento de resíduos, segue sendo professora em Franca, na ETEC, na Escola Técnica, é PhD em Química, nada menos do que pela Universidade de Harvard. Então, a Joana Félix. E, por último, não menos importante, uma substituição. A Duília teve um problema no voo, para quem tinha visto a programação anterior, ela está presa, só chegou hoje à noite, acho que ela está em algum painel por amanhã, então fiquem aí atentos às redes do UAU, porque, enfim, ela participa aí de algum outro painel que agora, por conta de uma nevasca, etc., ela não conseguiu chegar. E aí a gente trouxe uma super convidada, muito especial, direto da França, que estava por aqui para o festival, que fundou e dirige uma organização que estimula mulheres em carreiras tecnológicas e científicas, principalmente em setores bastante duros e bastante masculinos, como energia, automobilística, e por aí vai. Ela vai contar um pouquinho mais para vocês. É a Marie-Sophie Pavlek. Palmas para ela. Bem-vindas todas. Bom, e me apresentando também, que estou aqui nessa dobradinha, eu sou a Gabriela Agostini, eu sou fundadora e diretora do OLAB Makerspace, que é uma organização baseada aqui no Rio, parceira do festival. Conto daqui a pouco um pouquinho mais para vocês do meu trabalho e o que me trouxe a essa mesa. E agora, só contando aqui como vai funcionar, são 15 minutos para cada uma de apresentação, e depois a gente abre meia hora para perguntas da plateia e ficam por aí ao longo do evento, que estamos aí tentando ser bastante categórico e rigoroso no tempo, para que as pessoas não percam a programação dos outros palcos, das outras atividades. Então, passo aqui o microfone, eu não sei se você já está com o microfone em mãos, para a Mariem, que vai começar. Então, pedindo aqui os slides dela. Ela vai falar em inglês, então, quem precisar de tradução, não sei se você já pegou, não pegou, trocar aí o fone. Thank you so much. This is amazing. Muito obrigada, é incrível estar Thank you. aqui. I'm always happy to. Muito obrigada. Sempre fico contente de vir para o Brasil. É agora um dos meus países. Eu gosto de vir para cá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Festival UAU. Eu conheço já a Jude há muito tempo. Foi a primeira mulher a vir para um festival UAU em Londres. Ela me deu uma ótima oportunidade para falar e partilhar a minha história com muitas pessoas em Londres. Então, plataformas como o UAU são muito importantes, porque dão voz às pessoas. E também dão ideias para a colaboração. A maior parte de nós vivemos em países diferentes e fazemos coisas juntas. Então, a gente pode vir aqui e partilhar nossas histórias como mulher e podemos falar com outras mulheres, que é muito importante. Então, muito obrigada por me convidar. Eu gostaria de falar sobre algo que é incrível que já temos aqui no Brasil.
E eu trouxe o I Am The Code para cá 2 anos atrás. Eu já estou trabalhando com o Brasil há quase 7 anos. Eu decidi vir há 2 anos para dar oportunidade para algumas mulheres jovens para ser parte desse programa global. E o I Am The Code está em 62 países e em 2 anos nós ensinamos 32 mil meninas a programar. Vamos para Salvador, estivemos em Recife. E o que fazemos é que mobilizamos os governos e o setor privado, investidores, para financiar programas para mulheres. Também organizamos workshops e as mulheres e as meninas, especialmente as negras, elas conseguem aprender a programar muito rapidamente. A visão que temos agora é de ter 1 milhão de mulheres e meninas programadoras até 2030 no mundo todo. Eu acho que nos próximos 10 anos elas precisam ser parte do desenvolvimento global em tecnologia. Elas têm que aprender habilidades. E isso aqui é baseado no meu histórico. Eu nunca fui para a escola, eu sou do Senegal. Eu comecei a aprender a ler e escrever quando eu tinha 16 anos. Minha mãe nos abandonou quando crianças, quando eu tinha 5 anos de idade. Eu fui traficada e eu tinha 13 anos quando eu cheguei à França. Então, eu tive uma infância terrível, sem educação, e agora eu moro no Reino Unido e eu aprendi a programar em 7 linguagens de programação em apenas 2 anos. Então, o programa I Am The Code é baseado na minha infância e no que eu aprendi nos últimos anos. Eu agora estou mais velha, já tenho 44. Então, é isso que é o I Am The Code. Eu queria que o Brasil estivesse envolvido nesses números e no financiamento também. Então, para mim, eu acredito que uma mulher jovem e também os meninos, eles precisam ir para a escola, eles precisam aprender, serem educados, precisamos pegar as comunidades marginalizadas e dar educação. É por isso que muitos programas brasileiros trazem as meninas e as mulheres para a educação, mas precisamos mudar o sistema do país para que elas tenham mais acesso. Quando uma mulher é educada, ela é poderosa, ela é empoderada, mas também podemos evitar violências econômicas contra a mulher. Há muitas violências contra as mulheres no mundo todo porque o sistema educacional não é viável hoje em dia. E também pensamos sobre igualdade de gênero, é algo que a gente precisa pensar. Temos muitas mulheres no setor tecnológico, elas têm as habilidades, trabalham em organizações, mas precisamos crescer o número de minorias. Temos poucas mulheres negras que têm emprego no setor de tecnologia no Brasil. Temos que pensar na igualdade de gênero para dar acesso às mulheres negras e também às mulheres marginalizadas no Brasil. Como o Judy falou essa manhã, como é que a gente pode colaborar e trabalhar juntas, em vez de duplicar iniciativas, como é que a gente pode trabalhar juntas no Brasil, em São Paulo, no Recife, Salvador, em todos esses lugares? Rapidamente, são as pessoas com quem a gente trabalha aqui. Quando eu vim para o Brasil, eu gastei bastante tempo com comunidades marginalizadas. Temos 600 mulheres agora no mundo todo, no Brasil todo, são de comunidades marginalizadas, meninas de 18 a 24 anos. Eu trabalho como mentoras para que elas consigam empregos em empresas. E eu estou trabalhando com companhias de tecnologia grandes no Brasil. Isso nunca aconteceu antes. Também com gerentes de RH, para que eles permitam que elas entrem nessas companhias. Esse aqui é um evento que organizamos há 2 meses atrás no Brasil. Agora temos muitas meninas e também focamos nos ODS da ONU, que são muito populares no mundo todo. Temos mulheres no Afeganistão, em Londres, no mundo todo. As mulheres agora estão participando nas questões sociais. Uma mulher jovem participa, quando ela participa, ela pode mudar a sociedade. Então, as meninas na favela agora sabem sobre mudanças climáticas, questões políticas, todas as questões que são importantes. Então, mulher, tecnologia e ciência têm que abordar todas as questões, não somente Instagram, Facebook, mas para usar a tecnologia para mudar a sociedade. E devíamos fazer isso no Brasil também. E, finalmente, essas são as meninas que usam os nossos computadores
E todo o conteúdo está dentro em português, está também em 99 línguas, e agora elas estão programando a partir das favelas. Eles têm grandes soluções tecnológicas no Brasil a partir daí. Aqui somos nossas embaixadoras. Nós usamos mulheres negras como embaixadoras. Lisiane Lemos é uma mulher muito famosa em tecnologia, é uma das nossas embaixadoras. E Juana Vilas, que é de Salvador, ela só tem 19 anos e agora ela está na diretoria do I Am The Code e damos a elas uma voz. E também todas as mulheres, para ser honesta, nós somos uma organização global, tentamos colocar todas as mulheres para trabalhar. Como o Judy falou essa manhã, algumas de nós têm privilégios, outras não. Então precisamos dar, como mulheres, uma chance para todas as mulheres. Para participar dessa conversa e ter um lugar à mesa, permitir que todas as mulheres se colaborem e multipliquem esforços, porque se duplicarmos esforços como mulheres, não teríamos tanto êxito. Então eu gostaria de conseguir financiamento para continuar com a organização funcionando. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Joana. Não. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar de perto. Depois vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Pessoal, o que eu vou estar mostrando para vocês, falando aqui um pouquinho do meu trabalho. Eu trabalho numa escola técnica lá no interior do estado de São Paulo, e mostrar para vocês como a educação mudou minha vida e como eu estou usando a educação científica para transformar, colaborando para a transformação da vida de jovens, porque desde que eu voltei do meu pós-doutorado, eu trabalho nessa escola técnica, lá na cidade de Franca, é uma escola que fica numa periferia, dominado pelo tráfico de drogas, lá no nosso bairro, pela facção criminosa que a gente tem lá no estado de São Paulo. E, por conta disso, lá na minha escola, nós temos muitos alunos envolvidos no tráfico de drogas e na prostituição. E, por isso, eu resolvi trabalhar de uma forma diferente. Diferente como? Trouxe, levando a iniciação científica ali para essa escola, que a gente tem o ensino médio, e trabalhando de uma forma diferente. Porque quando o professor vai oferecer uma bolsa de iniciação científica, o tradicional, até como forma de contemplar o aluno, é selecionar esses alunos pelo histórico escolar. Tá? Então, mas como ficam aqueles ditos os piores alunos, aqueles que não têm uma boa nota, não têm uma assiduidade, que, de repente, por conta de alguma coisa, não consegue acompanhar? Ou seja, para a gente conseguir aquele Brasil 100% que todos nós sonhamos, como iremos chegar lá se só trabalharmos com os melhores? Tá? Então, a forma diferente que eu resolvi trabalhar, eu só dou as bolsas de iniciação científica para os alunos que estão envolvidos no tráfico de drogas e na prostituição. Eu só trabalho com esses meninos. E vocês veem, eu vou mostrar para vocês como ocorre a transformação de vida desses alunos, que eles só precisam de uma palavrinha, oportunidade, para botar todo o seu potencial para fora. Antes, eu vou mostrar para vocês um vídeo, é menos de um minutinho, que ele resume um pouquinho da minha trajetória de vida, aí eu já começo a apresentar para vocês o trabalho. O vídeo X1, por favor.
Então, pessoal, o papel da educação científica na construção do conhecimento e de uma sociedade mais igualitária. Ali naquele vídeo, então, vocês viram ali eu no meio de couros, é porque eu nasci na casa de um curtume, tá? Então, o curtume é aquela indústria que recebe as peles animais e processa essas peles, transforma em couro. Então, esse couro que vai para as diversas indústrias, né? Uma fábrica de calçado, bolsa, vestuário, estufamento de automóveis. Então, por conta da situação financeira bem precária da minha família, o patrão dele arrumou uma casinha para a gente morar, que ficava ali dentro da área do curtume. No entanto, que na cidade, eu e meus irmãos, nós éramos conhecidos como os meninos fedidos do curtume. E nós não tínhamos amizade, né, com nenhum. Era porque, para ir na minha casa, tinha que entrar ali dentro da área do curtume, e era aquela indústria, né, mal cheirosa. Então, pessoal, deixando de... Sofremos, né, muitas humilhações, preconceito, as piores formas, tá, na infância, de preconceito e humilhação que uma pessoa pode né, sofrer na vida. Mas todas as vezes que acontecia isso, que chegava em casa, conversava com meu pai, graças a Deus, meus pais, eles não tinham, né, ele tinha sabedoria. Infelizmente, eles não tinham estudo. Meu pai estudou até a 5ª série do fundamental, minha mãe até a 4ª série, mas todas as vezes que acontecia essas coisas, ele falava. A única coisa que ele falava era o seguinte: estuda e mostra para essas pessoas que você pode ser alguém na vida, tá? E aí, por conta disso, tive várias oportunidades. A primeira foi que minha mãe, eu era mais nova dos filhos, aí minha mãe levava para o trabalho com ela, aí, por conta de eu ficar quietinha, ela me ensinou a ler. Com 3 anos e meio, eu aprendi a ler. Depois, com 4 anos, eu tive minha primeira grande oportunidade, que a patroa da minha mãe, que era diretora do SES lá na cidade, me viu lendo e me deu a vaga no SES, né? Consegui começar a primeira série do fundamental com 4 anos de idade. Aí, com 14 anos, já passei na USP, na Unicamp, na Unesp, fui estudar na Unicamp Química, porque, pessoal, comecei com 4 anos de idade, a primeira série, né? O pessoal pergunta como, eu falei, comecei lá bem cedinho. Aí, pessoal, mas vencendo todo o preconceito, dormindo várias vezes com fome, né? Mas nada disso, pessoal, me impediu de vencer na vida, que uma coisa eu aprendi na vida: a gente não pode ter vergonha de pedir quando tem fome. A gente não pode ter vergonha de pedir quando precisa de alguma coisa. E obstáculos a gente encontra na vida, tá? Só que, se a gente desistir, muitas coisas boas que poderia estar acontecendo na vida da gente vai para outra vida. Como, por exemplo, durante o doutorado, meu orientador, ele tinha parceria com um professor na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul. Fiquei lá 1 ano, e foi o pior ano da minha vida, porque lá é o estado mais racista dos Estados Unidos. Sofri várias agressões verbais e pensei em desistir várias vezes, mas aguentei até o final, ali nesse 1 ano, porque, se eu tivesse desistido, quando eu estava na última semana ali para voltar para o Brasil, eu tive o convite para fazer o pós-doutorado em Harvard. Então, se eu tivesse desistido, não teria tido o convite. Só que aí, depois, durante o pós-doc, pessoal, quando eu estava mais ou menos com 1 ano e meio, era uma proposta do trabalho, o projeto era para 2 anos, aí, em 1 mês, na minha cidade, faleceu minha irmã, depois meu pai. Aí, vim, né, nas 2 vezes, né, voltei para os Estados Unidos. Nesses últimos 6 meses, minha mãe ficou muito doente. Aí, tomei a decisão de voltar para Franca. Não é fácil, que você está lá em Harvard. Meu cronograma, meus objetivos era ficar trabalhando nos Estados Unidos, tá? Mas falei, não, vou voltar para lá, para Franca, para cuidar da minha mãe. Aí, voltei, pessoal. E aí eu estava em Franca, fiz o concurso nessa escola técnica, lá em Franca, e esse curso chamado Curso Técnico em Encurtimento. Esse curso, existem apenas 2 cursos no Brasil. O mais antigo é oferecido pelo Senai, no Rio Grande do Sul, e esse lá na minha escola, que existe há cerca de 20 anos. Só que, quando eu cheguei lá na escola, e também trabalhar numa escola técnica também não fazia parte dos meus objetivos, tá, pessoal? Então, assim, para você ver que depois a gente descobre, hoje eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas lá naquele momento você fala, meu Deus, né? Aí comecei nessa escola. Essa escola estava passando por um grande problema, pessoal, principalmente de evasão escolar. Como eu falei no início, por estar num bairro de periferia, então, muita briga dos meninos nessa escola, uma confusão danada, tá? Você não conseguia dar aula direito, aquele professor versus redes sociais. E nesse curso técnico em encurtimento, pelo fato de ter muitos
funcionários de indústria. Então, é um curso que a faixa etária varia de 16 a 55 anos. Então, é aquele aluno que ainda está cursando o ensino médio e aquele aluno que terminou o ensino médio há 40, 50 anos atrás. Então, como homogeneizar o ensino-aprendizagem? Tá? Aí eu lembro, uma coisa que eu lembro que foi o maior chacoalhão que eu levei na minha vida, na segunda semana que eu estava nessa escola aqui, que eu estava desesperada, falei, gente, não é isso que eu sonhei para a minha vida, né? Aí eu até liguei para o meu orientador nos Estados Unidos, que me orientou no pós-doutorado, ainda chorei as mágoas, falei assim, professor do céu, eu estou aqui trabalhando numa escola técnica, não é o que eu sonhei, isso aqui é um buraco, mas minha mãe não pode sair daqui da cidade, e aqui só tem bandido, prostituta, aquelas meninas que usam aquelas roupinhas desse tamanhozinho, mas metia a boca na escola. Aí ele pegou e falou assim para mim, pronto, terminou de falar, e falou assim, agora você vai me ouvir, Joana, larga de ser preguiçosa, tirar a bunda da cadeira. Não é porque você estudou em Harvard que você tem que trabalhar na melhor universidade, no melhor centro de pesquisa. Muda a realidade dessa escola que você está trabalhando, que você fala que fica num buraco, faça ela conhecida no mundo todo, pega esses meninos que você falou que é traficante, bandido, prostituta, envolva esses meninos nos seus projetos de pesquisa, transforma a vida desses meninos. Mas faça a pesquisa como se estivesse nos Estados Unidos, não abaixe o nível delas pelo fato de estar numa escola técnica. Aí eu me lembro uma frase que ele me falou, muito engraçada, ele falou assim, olha, vou te falar uma coisa que você não vai entender agora, você vai entender lá na frente. É melhor você ser cabeça de sardinha onde você está do que bunda de baleia em grandes lugares, né? Aí eu terminei, desliguei o telefone, aí eu fiquei com vergonha, que eu achei que ele ia passar a mão na minha cabeça, sai desse buraco, sai daí, né? Aí, pessoal, aí eu já queria mudar a escola da noite para o dia, né? Aí eu peguei, já comecei a ler um monte de coisa de educação, aí já montei um projeto de pesquisa, submeti para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, com esse nome fictício aqui, curtendedorismo, então, ou seja, uma forma de empreendedorismo aliada a uma nova estratégia de ensino-aprendizagem para despertar nos alunos o interesse pelos cursos, aumentando a sua autoestima e estimulando a criatividade, a inovação e o empreendedorismo. Aí eu dividi esse projeto de duas formas, uma só para os alunos do curso técnico em curtimento, que estava evasão escolar muito grande, que eles diziam, fazer esse curso para trabalhar onde? Não tem emprego, né? Então, eu desenvolvi nesse curso uma metodologia onde esses alunos eles podem ter um mini curtume em casa, com um balde, um cabo de vassoura, trabalhando as peles exóticas comestíveis. Tá? Quais são? As peles de galinha, né? Você compra o frango do supermercado, guarda as peles, pede para o vizinho, para o parente, as peles de peixe, principalmente, mais fácil conseguir de tilápia, pele suína que vira pururuco, bucho bovino que vira dobradinha. E como ter esse mini curtume em casa? Aí eu desenvolvi nessa metodologia uma forma onde vai substituir todos os produtos químicos por restos de frutas e vegetais que gerados na nossa cozinha no dia a dia. Como, por exemplo, aqui são peles suínas, né? Aqui o corante foi extraído do espinafre, aqui o corante foi extraído da beterraba. Aqui tem todos os produtos vegetais, tá? Aqui os corantes, né? Só falando dos corantes, aqui do açafrão, aqui do urucum, que é o colorífico, né? O coloral, aqui da amora, mas a jabuticaba dessa mesma tonalidade. Então, esses meninos, aí eles acabam envolvendo as famílias deles, que eles vendem esses couros aqui para as fábricas de calçado, como, por exemplo, essa saia que eu estou usando, né? Eles que fizeram. Vocês têm ideia? Ali, aquele bucho bovino, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, está vendendo a bolsa a R$20 mil cada bolsa. Aqui tem um exemplo de um tênis, sapato, sabe? Então, pessoal, aí com isso, esses alunos, então, eles tornam-se, né, empreendedores, envolvendo a família, trabalhando em casa. E, então, isso no curso técnico em curtimento. Aí, com os alunos, agora, a outra parte do projeto foi desenvolvido com os alunos dos outros cursos, envolvendo os outros cursos da escola. Aí, o que eu fiz? Desenvolvi tecnologias de ensino-aprendizagem, trabalhando os resíduos gerados no setor coureiro calçadista da minha cidade. Está desenvolvendo projetos. Por que isso? Franca, conhecido como a capital do calçado, só que, infelizmente, pessoal, a quantidade de resíduo gerada é muito grande. Desde a pele, que chega ali, chega no curtume do frigorífico, até aquele couro pronto, que vai para uma fábrica de calçado, vestuário, bolsa, estofamento de automóveis, Franca gera por dia 218 toneladas de resíduo por dia, é um absurdo. Tá? E esses resíduos, eles vão o quê? Tudo lá para o nosso aterro, que não é industrial, é um aterro sanitário, contaminando o lençol freático, solo. Tá? Então, ou seja,
esses resíduos, tá? Utilizei esses resíduos para desenvolvimento de vários produtos, e, para isso, pessoal, já nesse primeiro projeto, já consegui 7 bolsas de iniciação científica, então, é onde eu já selecionei esses meninos que estão no tráfico de drogas e na prostituição, e vou dar o exemplo de alguns projetos que eles desenvolveram. Nesse caso aqui, fertilizantes a partir dos resíduos, então, trabalhando os resíduos separadamente, eliminamos de cada um todos os seus contaminantes, esses contaminantes voltam para o mercado de trabalho. Os produtos gerados, como eles são ricos em nitrogênio, nós usamos como fertilizante, e, como resultado, nós verificamos que eles são de liberação lenta, dão melhor resultado que os fertilizantes do mercado. Tá? Inclusive, esse trabalho nós já transferimos tecnologia. Aqui, ou seja, a gente tem alunos aqui recebendo royalties, pessoal. Aluno que mal tinha onde morar já conseguiu construir casa para suas famílias. Tá? E um outro trabalhinho, pessoal, cimento verde. Ou seja, aquele grupo de meninas, elas fizeram aquele mesmo trabalho, só que, em vez de preparar fertilizante, fizeram um cimento. Por que isso? Esse cimento que a gente compra no mercado, quando ele é produzido a uma temperatura de 1.500 graus, gerando para a atmosfera uma quantidade enorme de dióxido de carbono. Tá? Nesse caso aqui, elas conseguiram preparar um cimento numa temperatura em torno de 100 graus, reduzindo a quantidade de CO2, né, dióxido de carbono, em torno de 96%. Aqui também, essa tecnologia nós já transferimos para o Grupo Votorantim. Tá? Também vários prêmios que as meninas ganharam. Um outro trabalho, pessoal, em relação àqueles retalhinhos da fábrica de calçados. Tá? Aqui, o de valioso, aqui, o corante utilizado no couro é o mesmo corante utilizado na indústria têxtil. Então, para vocês terem ideia, os corantes de cores mais vivas, vermelho, azul, amarelo, no mercado, eles custam na faixa de R$250 a R$350 o quilo. Então, aqui, separando por cores, né, a gente pede para a fábrica separar por cores, extraímos todos os corantes, que eles têm um valor em torno de R$2 o quilo. Então, extraímos todos os produtos que foram adicionados no couro. No couro são utilizados óleos de engraxe para dar maciez no couro. Né? Aí, esses óleos nós conseguimos transformar em biodiesel. E esse trabalho foi transferido para um curtume nos Estados Unidos. Né? Deixa eu dar só mais um exemplinho aqui para vocês. Uniforme, pessoal, mais seguro para o Corpo de Bombeiros. Nesse caso aqui, nós conseguimos transformar um couro bovino num artigo que ele é impermeável a líquido e anti-chama. Tá? Aí, inclusive, nós fomos até convidados para apresentar esse trabalho na NASA. E um outro exemplo de trabalho, no caso, esses calçados antimicrobianos, é um calçado que ele faz o tratamento de rachadura nos pés, frieira, micose, tudo isso num prazo de 25 a 45 dias. Aqui, no caso, para curar as outras micoses do corpo, cabeça, perna, então, colete, boné, calça comprida. Aqui, colágeno, o médico na Unicamp está utilizando esse colágeno que a gente extrai do resíduo para pessoas que têm osteoartrite, osteoporose. Aqui, nesse outro caso, um cimento ósseo que nós desenvolvemos, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente de moto, perdeu parte do osso da perna, tendência a ficar com uma perna menor que a outra. No caso desse cimento, o médico ele consegue reconstituir aquela parte do osso perdida. Né? E aqui, pessoal, um outro trabalho que nós desenvolvemos, um outro exemplo, a pele humana artificial para transplantes e testes farmacológicos. Então, pessoal, o que fica de tudo isso? Tá? O investimento na educação científica. Investir em educação científica é a peça-chave para a construção de uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mais humana e sustentável. Somente a educação e ciência tem o poder de transformar vidas. Esses meninos, os que já saíram da escola, todos estão cursando o curso superior de Química. Tá? E produzem cérebros, né, que serão as cabeças pensantes do nosso futuro. E só mais uma coisinha aqui. Até no momento, pessoal, nós temos 101 prêmios nacionais e internacionais, 15 patentes, né, internacionais, mas desses 101 prêmios, pessoal, para mim, o mais importante são os prêmios relacionados à transformação social. Tá? Então, são relatos de pais, um pai que me procurou dizendo que a filha dele era garota de programa desde os 11 anos, começou a fazer iniciação científica, parou com essa vida. A outra mãe que foi me procurar, o filho dela disse que era traficante desde os
desde 9 anos, tá? Começou a fazer iniciação científica, e o ano passado eu dei uma palestra na Fundação Casa, lá em Franca, que era a antiga FEBEM, e, por conta disso, né, esse ano nós já estamos com 3 alunos, né, que ouviram minha palestra no ano passado, eles estão comigo com bolsa de iniciação científica, ou seja, a educação é a arma mais poderosa para vencermos os obstáculos da vida, e somente por meio da educação é possível alcançar uma transformação social efetiva, pessoal. Não conheço outra forma, tá? Aí, por conta disso, aí nós somos, né, falar na Fátima Bernardes, Canal Futura, Conversa com Bial. Aqui até uma coisa, História do Futuro, como se... Aqui, pessoal, o Ernesto Palha, ele está fazendo uma série para o Fantástico, de 6 programas, onde ele está gravando modelos de educação no mundo, tá? Então, ele diz que vai para a Coreia do Sul, Finlândia, e, como exemplo brasileiro, ele foi lá em Franca gravar conosco, e... né, aqui, outra coisa... Né, só isso aqui que eu queria mostrar, isso aqui. Aqui, pessoal, a ONU publicou no mês passado o nosso trabalho, tá? Tanto aqui na ONU Brasil e aqui aquela publicação na Genebra, Suíça. Então, eu lembrei daquela coisa que o meu orientador falou: faça a sua escola conhecida no mundo todo, né? A transformação da vida dos jovens. Então, aqui, pessoal, e né, aqui na ONU, vou palestrar lá em dezembro para falar desse trabalho. E aqui, pessoal, falando para vocês, agora aqui no Museu do Amanhã tem a boneca Joana d'Arc, né, que ela tem a atriz que representa e interage com as pessoas em vários eventos. Olha só o detalhe, o jalequinho branco, porque quando eu morava no Curtume, então eu cresci, meu sonho era ser química, que eu falava que eu queria fazer química, trabalhar no Curtume e usar o jaleco branco, que eu vi o químico trabalhando, né, com o jaleco branco, que era meu sonho. Ali o jalequinho. Aqui foi uma homenagem no Museu do Louvre, na França, no mês passado, aqui no Rio Grande do Norte, uma outra feira. Aqui, a menina fedida do Curtume foi, né, capa de revista. E deixar só esse que tiver algum professor, ou seja, preconceito, porque às vezes a gente fala em preconceito, a gente só pensa que é em relação à cor da pele, mas não, o preconceito ele existe de várias formas, né? O gordo, o magro, o alto, o baixo, as pessoas deficientes, né? Então, usar isso como uma ferramenta poderosa para a formação de cérebros pensantes, ou seja, motivar os alunos, quanto mais ele apanhar, mais ele ter vontade de vencer na vida, que foi assim que eu cresci, né, pessoal? Ou seja, não o vitimismo, usar tudo isso, preconceito, humilhação, ferramenta como, né, combustível para vencer na vida. E aqui, só falando para vocês essas coisas maravilhosas que a gente, né, que eu desenvolvo com os alunos. Olha só como é precário o nosso laboratório, a bancada de cimento, mas nada impede de produzir. Tá? Independente do lugar, não precisa ser, ou seja, não precisa estar dentro de uma grande universidade, de um grande centro de pesquisa para desenvolver bons projetos. Basta querer, e o querer é individual, cada um tem um querer diferente dentro de si, né? E não é uma bancada de cimento que vai nos impedir de fazer um bom trabalho. Obrigada, pessoal. Maravilhosa. Bom, passo aqui a palavra para a Marie-Sophie. A Marie-Sophie não tem uma apresentação e agora ela vai falar em inglês. Então, quem quiser trocar, colocar o fone. So, you can speak in English. Hello. Headphones. I want to say, Olá, eu gostaria de dizer que eu estou muito orgulhosa, honrada de estar aqui no UAU. É o meu primeiro festival. É a primeira vez que eu estou no seu país tão lindo, numa cidade maravilhosa. Então, estou me sentindo orgulhosa, sortuda de estar nesse país e cidades maravilhosas. Eu não estava programada para esse painel, é por isso que eu não tenho uma apresentação bonita. Vai ser difícil falar depois de vocês duas, que são ótimas. Eu vou tentar fazer isso de uma maneira breve e clara, para não gastar muito tempo e também estar muito gelado aqui. Meu nome é Marie-Sophie Pavlok, eu sou engenheira química e quando eu me formei, a minha mãe me disse: bom, agora você pode ser uma professora. E eu disse: mas eu quero trabalhar na indústria, foi por isso que eu fiz engenharia. Ela falou: não, é muito melhor quando você tem filhos, se você for uma professora, você pode cuidar dos seus filhos, ir sair de férias, etc. Mas eu não segui o conselho dela e ainda assim eu fui para a indústria.
tive uma ótima experiência trabalhando na indústria automotiva por 15 anos. Eu trabalhei também em escolas de engenharia como uma diretora internacional para fazer programas de intercâmbio com alunos. E também fiquei com a indústria automotiva, aeronáutica, de energia, de construção de prédios. São todos setores que são principalmente masculinos nas empresas. Então, eu conheci diretores de recursos humanos, como a Airbus, ou a Peugeot, a Renault, e eles me pediram para terem mais mulheres cientistas nas nossas empresas. E o que você poderia propor para nós? Então, vou fazer um parênteses, porque eu quero parabenizar vocês por o título do painel, que é Ciência é uma palavra feminina. Em francês, não somente a ciência, mas também a indústria são palavras femininas, e tecnologia também. E também fábricas, tudo isso é feminino. Não sei como é que se traduz para o português, mas eu percebo que temos muito a ver com esses campos, porque são todas palavras femininas. E o que eu acho, o que eu decidi quando eu me pediram isso na indústria para contratarem mais mulheres, eu disse, bom, o que temos que fazer é trabalhar com meninas quando elas estão na idade de escolher os seus estudos e suas carreiras profissionais. Porque você não pode trabalhar somente com escolas de engenharia e universidades, porque o problema vem antes. Está na cabeça de muitas meninas, muitas mulheres, de muitos orientadores vocacionais que acham que a tecnologia não é para meninas. Ou então que as meninas não sabem o que é engenharia. Até os meninos não sabem muito bem nessa idade. Mas pelo menos está mais na cabeça deles que isso é uma profissão de meninos e homens. E você pode ver isso a partir das questões sociais, de jogos e dos brinquedos. Todos brincam com carrinhos, trens, foguetes. É o tipo de brinquedo que é feito para homens e nós, meninas, até 2018, ainda temos bonecas, carrinhos e esse tipo de coisa. E isso se perpetua. Não só com a questão feminina, mas também os pais de meninos e meninas, eles acham que alguns campos são mais masculinos e outros são mais femininos, e outros mais para meninas. Então, as meninas, mesmo que queiram estar na área das ciências, elas pensam mais em medicina ou coisas que têm a ver com ter cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. E sempre a construção, a programação e o projeto de coisas está mais voltado para meninos. É assim que a sociedade pensa. Então, o que eu fiz? Eu criei uma ONG chamada Elbuja, que significa um artigo feminino, que seriam duas meninas em movimento. Esse seria uma ONG muito grande que junta 200 empresas que querem recrutar cientistas mulheres e junta 5.000 profissionais mulheres que trabalham conosco de todas as idades e também inclui estudantes mulheres em ciência e tecnologia. E essas pessoas todas juntas fazemos 400 eventos por ano dentro de empresas ou empresas automobilísticas, aéreas. Inventamos eventos que juntam 300 meninas. Nós tiramos elas das escolas por um dia inteiro. Então, elas são treinadas por essas mulheres profissionais da ciência
e elas explicam o que elas fazem e como é que elas escolheram os estudos quando elas tinham 16 a 18 anos. E você não precisa ser tão inteligente assim para fazer esse tipo de estudo. E por que isso é importante? É importante porque o acesso à ciência e à tecnologia, especialmente à engenharia, dá emprego, fornece trabalho, mesmo quando estamos passando por momentos econômicos, nós temos falta de engenheiros no mundo todo. Então, você tem certeza que vai obter um bom emprego, que é muito bem pago, que vai dar independência financeira para a mulher. Isso é importante explicar para as mulheres. E também é importante explicar para as meninas, mas também para os pais. E eu estou muito contente de ver que temos muitos homens aqui na nossa plateia, que estão junto com as moças e as mulheres, e porque eles também têm que entender isso, os homens e as mulheres aqui, porque é nossa obrigação transmitir o melhor para as meninas e dar a elas também uma ambição. E há uma tendência de que a orientação use dois discursos quando você quer que o seu filho escolha os seus estudos. Então, globalmente, você diria para um menino: você pode fazer isso, por favor, tente entrar para essa escola, porque você é capaz. Então, você impulsiona o menino e motiva. E para as meninas, você normalmente fala: você tem que escolher um emprego que tenha um bom equilíbrio entre o trabalho e a família, onde você possa ter uma vida harmônica e independente. Então, ambos os discursos são bons, mas têm que ser dados tanto para os meninos quanto as meninas, porque os meninos também têm o direito de ter um equilíbrio entre família e trabalho. E mulheres temos o direito e o dever de termos ambição. Isso é importante. Então, é muito importante, de certa forma, sermos conscientes desses estereótipos de gênero, porque a gente nem percebe que tem esse tipo de estereótipo. E eu já estou trabalhando com a minha ONG há 15 anos e eu noto que às vezes ainda tenho estereótipos na minha cabeça. E é difícil porque a sociedade, ela coloca isso nas nossas cabeças. As diferenças de gênero, isso inclui esse tipo de orientação que a gente dá aos nossos filhos. Então, com a minha organização, El Bouge, nós estamos organizando, principalmente na França, mas começando também por todo o mundo, estamos organizando eventos onde a gente fala para crianças, mulheres na escola. Começamos em 2018 no Brasil com essa empresa chamada Violia, que recebeu meninas brasileiras para o Dia Internacional da Mulher aqui no Brasil. E elas foram recepcionadas por uma das nossas 5.000 mentoras que trabalham com engenharia e que as recebem nas empresas e explicam o que elas podem alcançar na empresa e como é que elas podem chegar até a posição que elas ocupam. Então, é importante que as mulheres falem com as garotas, porque é importante mostrar que você pode ser uma cientista ou uma engenheira na indústria e ainda assim você pode ser feminina. Porque tem essa confusão, porque as pessoas acham que se você está na indústria, na fábrica, é uma coisa que tem poluição, pode ser um lugar sujo, oleoso. E é totalmente diferente quando a gente fala sobre indústrias, outro tipo de indústrias. Nós temos que
quebrar esses tipos de estereótipos. E as mulheres falando sobre isso com as garotas permitem que as meninas se projetem naquelas mulheres que têm esses trabalhos nesses setores. Eu agradeço muito as minhas mentoras, as minhas 5.000 mentoras, por estarem lá, porque elas são realmente quem estão fazendo essa organização funcionar. Então, mais e mais das minhas mentoras que estão conversando com as meninas, elas dizem: quando eu tinha a sua idade, eu vim para o Elbus e nós podemos visitar várias empresas e foi assim que eu decidi me tornar uma engenheira. Eu acho que é um círculo virtuoso, por assim dizer. E era isso que eu queria partilhar com vocês e eu espero que possa expandir isso no Brasil com vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu pegar aqui o passador de slides. Deixa eu ver. Bom, você coloca aí para mim. Começando aqui enquanto ele coloca. É sempre difícil, vou falar em pé aqui, que também é difícil falar sentada. É sempre difícil para a gente do OLAB, quando a gente vem falar sobre ciências, porque quando a gente fala em ciências, normalmente a gente pensa numa universidade, numa grande indústria, num grande player, ou numa escola, numa instituição com mais estrutura, enfim, com outro tipo de apelo, assim, né, de tamanho. E o OLAB, na verdade, ele é uma organização social muito pequena, que surgiu há 4 anos e meio, quase 5 daqui a pouco, aqui no Rio. E a gente, na verdade, surgiu com um propósito muito grande de tentar democratizar acesso ao conhecimento dentro desse processo da tecnologia, dessas novas ferramentas, do universo da prototipagem rápida, da fabricação digital e de todas essas possibilidades que a gente via crescendo, via dentro aí de uma série de espaços, mas sempre muito mediado, muito fechado e não tão aberto a qualquer um, digamos assim, né? E aí o OLAB surgiu dessa ideia de tentar trazer esses lugares tecnológicos para algo que tivesse uma camada mais diversa, que pudesse dialogar com setores variados da sociedade, menos elitistas, e que pudesse ser menos com cara do menino branco da engenharia, que eram muito do que eu via frequentando os hackerspaces que estavam surgindo e uma série de coisas ligadas à cena tecnológica aí do Brasil e conectado com o mundo. E, na verdade, a gente, ao longo desse tempo, vem trabalhando com um monte de projeto que pensa a diversidade de uma maneira bem ampla, assim. Pensa a diversidade de gênero, pensa a diversidade de raça, mas pensa também a diversidade de idade, a diversidade de formação. Então, aqui, por exemplo, é uma foto de uma oficina que a gente fez no INT, no Instituto Nacional de Tecnologia, um tempo que a gente ficou por lá, mas agora a gente está com um projeto em Madureira, por exemplo, por esses 2 meses, o passado e esse, que lida só com pessoas mais velhas, as mais experientes, os chamados idosos, que a gente acha que tem uma potência enorme, que muitas vezes as pessoas ligadas ao mundo da tecnologia, da ciência e dessas áreas não olham com esse potencial para esse público, e esse é o tipo de coisa que acaba atraindo a gente. Um dos projetos carro-chefe do OLAB, que talvez é o que muitos de vocês os que mais conheçam, porque a gente está até com uma casinha ali dentro do LA do museu, é o Preta Lab, que surgiu do incômodo da Sil, que é outra diretora do OLAB, a Sil Bahia, que está em alguns outros painéis e atividades espalhados pelo festival, de pensar por que tem tão pouca mulher negra dentro da tecnologia, aquele incômodo de que, quando a gente já é mulher, a gente já se sente muito solitário quando vai aos eventos, vai aos encontros, quando você traz isso para a discussão de raça, isso se aprofunda enormemente, porque a gente sabe que, enfim, a exclusão no Brasil tem cor, tem CEP, tem endereço, e a gente começou esse projeto, que surgiu de uma junção, de uma pesquisa informal sobre quem são as mulheres negras que se reconhecem no campo da tecnologia, e hoje a gente vem, 1 ano depois, trabalhando, inclusive, conectando empresas de software
para a contratação de mulheres. Então, a gente fez um piloto com uma empresa global chamada ThoughtWorks, que chama Enegrecer a Tecnologia, e dali tem surgido uma série de outros projetos mais ligados à empregabilidade e posicionamento dentro do mercado mesmo. Então, a gente tem projetos que variam desde pequenas atividades, enfim, workshop que junta bordado com eletrônica. Essa aqui é o cartaz do curso lá em Madureira, que junta crochê com eletrônica, com Arduino, com assim, um monte de linguagem junta, que, na verdade, a gente entende tudo como uma capacidade de conectar áreas diversas do conhecimento para estimular a criatividade no mundo que, cada vez mais, a gente precisa formar pessoas com habilidades variadas e com a capacidade de cruzar essas possibilidades, que são muitas, e de começar a conectar cada vez mais as pessoas que têm as habilidades técnicas com os problemas da sociedade que precisam ser resolvidos, que não são poucos, e que, como a Joana tinha dito, e como a Mariam Gem também tinha dito, que nem sempre as tecnologias estão a serviço das soluções dos problemas. Então, essas coisas vão ficando descasadas, e é sobre a junção desses mundos que a gente vem tentando trabalhar. Então, a gente já desenvolveu uma série de projetos nesse sentido, e tentando trazer uma simplificação do que são esses universos ligados às novas tecnologias. E aqui, enfim, um workshop lá no OLAB de eletrônica, de Arduino, e, enfim, de sistemas de internet das coisas, onde a gente tenta trazer isso para as pessoas que, muitas vezes, isso funciona como uma porta de entrada. Então, o que a gente acabou entendendo que é a nossa vocação é, mais do que formar a mão de obra técnica na sua completude, é servir como uma porta de entrada para que as pessoas conheçam as possibilidades e, a partir dali, encontrem os seus caminhos. Então, não são poucas as pessoas que a gente conectou com grandes universidades, enfim, organizou bolsa para estudar em outros lugares e aprofundar seus conhecimentos. E não são poucas as pessoas que passaram pelo OLAB e que foram depois achando seus próprios caminhos, seja empreendendo, seja dentro das grandes organizações, seja encontrando um emprego, dentro de áreas mais técnicas, por conta delas terem conseguido olhar aquilo como uma possibilidade. Aqui é um exemplo super simples, assim, mas que exemplifica um pouco do tipo de trabalho que a gente faz. Essa foto aqui da direita é da modelo que fez a abertura das Paralimpíadas aqui no Rio, em 2016. Esse vestido dela foi um vestido todo impresso na 3D por uma designer israelense que trouxeram para cá, que foi contratada para fazer isso, e que fez um vestido que tinha um movimento muito maravilhoso, que várias pessoas, várias revistas de moda, tentando entender como é que tinha sido feito aquele vestido, que tinha um movimento incrível e tal. E a menina que fez esse projeto, ela publicou todo esse processo na internet, contou que filamento de impressão ela usou, como é que foi feito, as peças foram coladas, não foram impressas de uma vez, enfim, fruto desse contexto aí que a gente vive, onde as pessoas criam e vão colocando tudo na internet, vão produzindo em conjunto, por conta de feedbacks e afins por meio das redes. Vendo isso, a Gabi Monteiro, que está dando, inclusive, uns workshops de impressão 3D aplicado a vestuário aqui no nosso espaço do OLAB, no LAA, durante aqui o UAU, e que é uma designer aqui do Rio de Janeiro, uma fashion designer do Chapéu Mangueira, que tem um trabalho maravilhoso de resgate de ancestralidade a partir da moda e vestuário. Ela resolveu, num vestido que ela estava fazendo para uma amiga dela de noiva, experimentar a impressão 3D, que era uma coisa que ela nunca tinha mexido até então, num pedaço, ficou bem em cima o escrito, mas ali é tipo como se fosse um cinto que ela faz, e ela usa o mesmo filamento, que é um Filaflex, que é um filamento flexível, que essa menina que usou para cá. Outra proposta, outro conceito, mas para ver que coisas que, às vezes, a gente olha, vê, descobre que existe, fuça na internet, sabe que tem, compra ali aquele filamento, porque existe um espaço como o nosso em que isso é possível, a gente tem ali os meios para adquirir, tem a impressora e etc., ela pôde experimentar, e, a partir dali, ela acabou indo para o grupo da PUC, que tem toda uma pesquisa de experimentação com impressão 3D, com vestuário, com moda, etc., e, dali, desenvolveu uma série de parcerias e uma série de trabalhos que, enfim, inclusive alguns que a gente nem deve saber que existem, que viram uma produção dela. Então, esse tipo de estímulo a conhecer as coisas, a pensar que existe, a conectar as pessoas e espalhar o conhecimento, é o que está no cerne da nossa organização. Aqui, uma outra coisa que também a gente acabou fazendo bastante, estimulando muita coisa, que foram os biotecidos de kombucha, que, uma época, a gente hospedou um curso para uma organização holandesa chamada Vag Society, e a gente fez um curso de replicação de umas máquinas de biotecnologia de baixo custo.
E, com isso, a gente acabou atraindo um monte de estudantes de Xerém, da UFRJ, de um monte de universidade na cidade, que tem os seus campos de biofísica, biotecnologia e áreas ligadas a isso. E aí a galera começou a entrar numas de produzir biotecido de kombucha, que é um chá, que quando ele está se formando, eu não sei quem já fez esse chá em casa, que é um chá que está meio na moda, porque é todo natural e traz um monte de benefício. Quando você está fazendo, ele forma essa película em cima, e o chá vai decantando embaixo, essa película, enfim, ó, tipo uma fibra, uma celulose, e se você seca ela, ela forma, entre aspas, um tecido, que é enfim, é uma camada ali que seca, que tem uma série de problemas ainda para ser usada como tecido, não é impermeável, etc. Mas a questão toda é a experimentação em cima disso. A gente acabou fazendo um monte de oficina com essa história de biotecido, estimulando um pensamento sobre o futuro da matéria biológica, sustentável, que seja aderente ao planeta e que não gere resíduos e afins. A gente acabou, inclusive, estimulando uma exposição que teve aqui no Museu do Amanhã, que foi uma residência que foi criada, artística, que foi criada no LAA, depois que a gente tinha feito essas oficinas. E agora, semana passada, a gente estava até com a exposição que tinha sido aqui do museu, junto com umas oficinas, e aí vão juntando os grupos, as parcerias com as universidades, com os espaços artísticos, com os espaços sociais, tentando estimular, na verdade, uma cultura de experimentação e novas formas de pensar e produzir que vão mostrando o quanto que cada vez mais a gente pode fazer com que os conhecimentos que muitas vezes ficam fechados, entre aspas, nas universidades e nos espaços tradicionais de ensino, possam se conectar com outras esferas da sociedade, com o cidadão comum, conectar esse cidadão comum a essas esferas de conhecimento para que ele possa, inclusive, achar seus caminhos, suas formas de colaboração, e com as grandes organizações, com as empresas, com os governos, para que a gente comece a criar redes de cooperação e colaboração que estimule que a gente crie um futuro que faça mais sentido e que o conhecimento seja mais aberto. Um dos projetos que a gente, enfim, está agora no momento aí, carro-chefe também, é o Computação Sem Caô, criado pela Ana Carolina da Hora, que está sentadinha ali, ó, de amarelo. Dá um oi aí, Ana. Vai me matar depois que eu fiz ela passar vergonha ali dando oi. A Ana trabalha com a gente lá no OLAB e criou esse projeto, começando a fazer tutoriais no Instagram, para contar para a avó dela, para a família dela, o que ela aprendia na Universidade de Computação, na PUC, onde ela estuda. E aí disso a gente foi, enfim, estruturando um projeto que é de estímulo ao pensamento computacional, de estímulo ao ensino de ciência da computação, de estímulo a que mais meninas, mais mulheres como ela olhem para isso e falem: esse é um campo de estudo, isso é legal, tem um monte de coisa aí para aprender. E aí, enfim, tem a oficina dela amanhã aí também, e depois de amanhã, quem quiser fazer a oficina de pensamento computacional do Computação Sem Caô está por aí. E a gente tem, enfim, agora estruturado uma série de coisas, de conteúdos em cima desse processo, e que, na verdade, traz a ideia de como a gente democratiza e como a gente leva esses conhecimentos, tanto para estimular as pessoas que nem sabem que essas áreas existem, elas possam ter o interesse e entrem em contato e, enfim, sigam os seus caminhos, quanto para que a gente possa também gerar discussões, porque nem todo mundo vai dar conta de estudar todos os assuntos e nem por isso a gente tem que ficar alheio. O fato da gente viver numa sociedade tão digital, tão mediada pelas plataformas digitais, tão mediada por sistemas computacionais, faz com que esse tipo de conteúdo seja importante e relevante para qualquer pessoa. Às vezes você não quer se especializar nisso e ser a sua profissão, mas ter um pouco de conhecimento disso faz com que você use melhor essas ferramentas, faz com que você saiba fazer uma escolha se você vai ter uma conta no Instagram ou não, se você vai colocar essas informações ou não, e por aí vai. Então, aumentar o nosso poder de intervenção na sociedade a partir das informações que a gente tem, num mundo que cada vez mais as disciplinas se cruzam e cada vez mais a biologia é tecnologia, a ciência é tecnologia, enfim, tudo vai se cruzando e a gente precisa, as artes são ciência e tudo se junta, a gente precisa que as pessoas estejam cada vez mais em parceria, em contato, para que a gente vá construindo em conjunto e não perdendo de vista que o nosso grande mote, que é
tentar estimular que cada vez mais a sociedade seja mais justa, mais diversa e que tenha espaço para todo mundo criar, tenha espaço para os problemas das pessoas, principalmente as demais da base da pirâmide, estejam na conta dos serviços e dos produtos que estão sendo criados. E a gente só vai ter produtos e serviços criados para atender as pessoas que vivem os problemas da base da pirâmide, os problemas das periferias, entre aspas, né? Periferia no sentido conceitual da sociedade, quando essas pessoas estiverem no domínio das ferramentas e no domínio da criação dessas plataformas. Porque, enquanto a gente fica como usuário, o nosso poder é muito limitado. Enquanto a gente é consumidor, a gente tem uma camada muito limitada de intervenção. Quando a gente passa a manejar as técnicas, quando a gente passa a entender como funciona um sistema, quando a gente passa a saber como é que faz um algoritmo, como é que faz um aplicativo, como é que faz um site, você aumenta a sua capacidade de intervenção, se essa é uma linguagem cada vez mais importante, parte do nosso processo. Então, é por aí, e só dando alguns números para vocês terem uma noção. O OLAB existe há 4 anos e meio. A gente, durante esse tempo, viajou aí os 5 continentes, passou por evento, fórum, espaço, universidade, coisas aí em tudo quanto é canto, em mais de 35 países. A gente estima que, nesse tempo, mais de 20 mil pessoas foram atendidas em workshops e eventos formacionais nossos. E a gente, basicamente, se estrutura entre um espaço próprio, que fica em Botafogo, onde uma série de atividades acontecem, um tanto de consultoria, como essas de empregabilidade do Preta Lab, enfim, outras também, de montagem de design de currículo, programa educacional, e alguns projetos, cursos, tanto abertos para as pessoas, como ajudando cada vez mais, acho que a gente vai entendendo que isso é o importante, cada vez mais ajudando as grandes instituições, os espaços que têm mais escala, então já inserido aí na sociedade, a redesenharem os seus processos para que eles incluam uma visão que é mais inclusiva, mais diversa e que traz essas novas metodologias, essas formas de aprender que são mais participativas e colaborativas. Então, é isso. Quem quiser, não está o site, achei que tinha aqui uma última, não coloquei, é olab.org.br, e a gente fica aí à disposição. E o workshop da Ana Carolina da Hora aí amanhã para vocês, que é bem imperdível. É isso. Bom, agora eu vou abrir aqui para perguntas da plateia. Tem um microfone ali, com ela. Vamos fazer um bloco de 3 perguntas, a gente volta para cá e vamos ver quantos a gente consegue fazer, tentar fazer pelo menos 2 blocos. A gente tem mais ou menos uns 20 minutos. Quem tem perguntas, levanta a mão. Pode fazer em português mesmo. Ninguém? Ninguém com pergunta? Ali. Ali e aqui. Boa tarde, meu nome é Mércia, eu sou cientista social, mas eu fiz um curso de física no ensino médio na UFMG, em Belo Horizonte. E, logo nas primeiras atividades para conhecer oportunidades de trabalho, havia até uma piada, né? Nós não contratamos mulheres, a equipe de faxina já está pronta. Eu tinha 15 anos e, de 15 a 18, a gente enfrentava esse tipo de situação. Eu também não sou novinha, isso já está, espero que, superado em alguns momentos. Mas eu gostaria de saber se é possível ou como a gente faz para que professores tenham a consciência de que a fala deles em sala de aula pode realmente coibir ou não a ida para as ciências de mulheres, a ida para carreiras mais desafiadoras da população negra, porque em sala de aula há sempre piadas e um assédio que nos reduz, né? que nos contém na ambição e no potencial de sonho. Se alguma das organizações tem pensado numa estratégia para que professores e professoras mudem a atitude. A outra pergunta, onde estava, era ali? Boa tarde, meu nome é Ângela. Eu sou professora de Biologia e Ciências e, enfim, estou tentando um doutorado aqui para frente, mas a minha pergunta, na verdade, não tem um direcionamento, minha questão maior é a gente vê sempre a mulher e fala de ser mãe. Né? E aí eu queria saber se uma de vocês é mãe e como é que vocês lidaram com a questão da pesquisa
e a maternidade, porque eu tenho 28 anos e eu estou tentando um doutorado, que vão ser mais 4 anos, e todo mundo me pergunta, mas você não vai ser mãe? Em que momento você vai parar o doutorado? E, na verdade, existe muito isso, né, das pessoas questionarem a maternidade em relação ao nosso trabalho. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm essa experiência. Obrigada. E a terceira pergunta, acho que era aqui, né? Era sua? Eu tenho outra aqui. Ah, tem outra. Então, tá, na próxima a gente passa aqui. Oi, então, meu nome é Thalia e eu queria fazer pergunta para todo mundo, também para a Joana, como que a gente pode espalhar isso para todas as comunidades, como a gente pode ingressar, espalhar real, e também como a gente pode incentivar meninas a cursarem matérias de exatas, exatas duras, e como a gente pode fazer, incentivar elas a continuar no mestrado, como a pergunta dela foi, como a gente pode incentivar elas não se perderem nesse caminho pós o ensino superior, continuar a fazer o mestrado, o doutorado, e não ter que parar isso para ter que construir uma família, porque tem muitas mulheres que não se perdem, mas somem nesse caminho. E era isso. Bom, então podemos passar. Pode começar. I can probably answer. I will just answer Eu for the posso last responder? questions. Eu vou responder as últimas perguntas. How we can spread this Como nós is podemos to espalhar collaborate. isso é colaborar, disseminar isso é colaborar. Quando eu vim ao Brasil há 2 anos, eu descobri que havia tantas organizações fazendo com mulheres em tecnologia ou em outras atividades. Então, eu acho que, em determinado ponto, nós temos que definir como comunidade, como sociedade, o que nós queremos alcançar. E o que eu descobri é que vocês têm um programa para pessoas negras, um programa para pessoas LGBTQ e também para pessoas brancas. Então, eu acho que em determinado momento nós temos que decidir como você quer progredir a sua sociedade aqui no Brasil e fazer com que todos sejam incluídos. Como realmente podemos dar acesso a todas as pessoas. Então, a maneira de disseminar isso é trabalharmos todos juntos, criando essa iniciativa, ter um líder para poderem falar o que você faz, o que qualquer outra pessoa faz, mas no final das contas é importante colaborar. E agora esse setor de tecnologia está muito desenvolvido no Reino Unido, nos Estados Unidos, até na África, no Senegal. Nós temos mais de 42 hubs de tecnologia na África, isso em 46 países, em 93 cidades, e a África está progredindo muito na tecnologia, mas todos nós trabalhamos juntos. Nós somos 12 pioneiros africanos na África, porque nós somos pioneiros em tecnologia, soluções de tecnologia. Nós não estamos falando tanto de guerra e de pobreza, as pessoas estão falando de soluções blockchain, estão falando de inovação no Quênia, é disso que nós estamos falando na África. Então, eu acredito que se você quiser disseminar essa palavra, você precisa se envolver na sua comunidade para que muitas mulheres possam se envolver e com relação a ser mãe. Meu filho tem 17 anos, então eu sei que no setor privado nos Estados Unidos, eu tenho 12 pessoas trabalhando para mim, mas a minha fundação também está dando dinheiro para mulheres. Então, por isso, meu interesse no Brasil, porque quando eu vim aqui, a primeira coisa que eu mapeei todas as iniciativas aqui no Brasil, e quando o que eu descobri é que as pessoas têm iniciativas e ONGs, mas não têm financiamento. E esse era o maior problema, quando as pessoas não colaboram entre si. Então, duplicar os esforços, você às vezes tem essa ONG fazendo programação, você tem uma programação em Salvador, em Recife, mas eles nem se comunicam. Então, quando esses programas de financiamento que podem avançar no Brasil, agora é o que nós estamos tentando fazer. Estamos tentando trazer o I Am The Code para o Brasil. Temos 600 garotas pelo Brasil inteiro para serem educadas sobre colaboração. A tecnologia trata-se de trabalhar juntos. Se não trabalharmos juntas, você não pode descobrir como mãe, como você pode ajudar outras meninas, outras mulheres.
Nós temos várias mulheres no projeto trabalhando juntas, por isso é uma plataforma tão importante, porque o UAU faz exatamente isso, traz colaboração, participação, acesso, inclusão para todas as mulheres trabalharem juntas. Então, quando nós olhamos para dentro, nós colaboramos e vamos duplicar esforços. E a última pergunta sobre como nós podemos ter mais mulheres no STEM. Eu não sou cientista, sou tecnóloga, eu faço soluções de tecnologias que criam transparências para ter uma boa governança dentro dos governos, para que os investidores tenham seu dinheiro de volta, é isso que eu faço. Mas para uma mulher jovem no Brasil, em Salvador ou no Recife, ter acesso a uma companhia, nós precisamos ter colaboração e participação. Precisamos ter empatia, compaixão e dizer o que uma mulher negra pode fazer, uma mulher branca também pode fazer. Se ela pode, a negra também pode. Se a branca pode, também pode. Mas 47% do país, as mulheres de tecnologia, tem tantas companhias aqui no Brasil que tem só 2 mulheres negras em tecnologia. Isso não é bom para o Brasil. Então, eu acho que é isso que nós precisamos olhar também. Se você prefere, aonde vocês querem chegar e como podem ajudar a nós com financiamento, as ONGs, e como podemos fazer um desenvolvimento melhor. Bom, como mãe, eu tenho 3 filhos, agora são adultos, mas eu acho que isso não é um problema em absoluto quando você vai para a ciência e para a tecnologia. Geralmente, você consegue se organizar. Nós somos campeãs de organização na vida e nós podemos fazer o que nós quisermos. Ter um bebê na verdade, empodera uma mulher. É como beber 15 sucos de açaí, 15 açaís de manhã. Você realmente precisa disso, mas se você gosta do seu trabalho e se você gosta do seu filho, você pode fazer as 2 coisas. Não é um problema. Então, não crie barreiras. Quando alguém perguntar se você quer ter filhos, você vai fazer no seu tempo. Você não precisa se preocupar em responder às pessoas que perguntam isso. Isso não é uma barreira. E a ciência e a tecnologia geralmente tem bons empregos, então você pode se organizar para ter algum tipo de sistema de suporte, de apoio. Com relação a isso, há alguns comentários que poderiam ser chamados de esses comentários que você comentou, as coisas que você passou, que diminuem as mulheres para determinados empregos ou tipos de emprego, ou que criam uma determinada imagem. Essas pessoas precisam de mais educação. Quando você perguntou sobre os professores dentro de sala de aula, eles precisam de mais educação. Eu não consigo imaginar isso dentro de uma sala de aula. Na França agora, pessoas que estão se tornando professores, eles têm que fazer cursos dentro da universidade de sensibilização, para que eles possam se tornar capazes de sensibilizar os seus próprios alunos. Então, existe um hashtag na França que é Ne rien laisser passer, que quer dizer nunca deixe um comentário passar, sempre se recuse, use o efeito do espelho sempre que possível. Quando você tiver um comentário sexista ou machista, você deve devolver esse comentário para a pessoa que fez para você, mudando a palavra homem ou mulher, dependendo da que for usada, mas geralmente funciona muito bem. Você diria isso para a sua esposa? Você diria isso para a sua mãe? Você daria esse conselho? Isso funciona muito bem, esse sistema do espelho, porque é quando a pessoa realmente percebe, se toca que o que ela acabou de falar é uma vergonha. Então, era isso que eu queria falar sobre a pergunta sexista, sobre a pergunta do sexismo, e a outra pergunta sobre como disseminar
em todo o país, o fato de que as garotas podem fazer ciências e tecnologias, eu acho que seria muito importante essa ação começar de baixo, essas pessoas trabalhando individualmente, depois se associando e depois chegando até o topo da pirâmide, o Ministério da Educação, empresas que precisam dar sinais de que precisam das mulheres e de que eles estão esperando por elas, de que elas vão chegar lá. E isso é muito importante, indo de baixo para cima e de cima para baixo. A única forma de dar um melhor conhecimento de quais são esses empregos é porque ainda não está muito claro para as garotas mais jovens, mas o meu sonho é que nós temos, eu não sei se vocês têm isso aqui no Brasil, é o Dr. House ou Grey's Anatomy. Na França nós temos esses programas, temos milhares e milhares e milhares de meninas que querem se tornar médica. E também temos Masterchef, que é para a cozinha, e nós temos esse programa de educação nacional, onde temos muitos cozinheiros. Estamos explodindo com o número de pessoas se inscrevendo para ser chefe. Então, eu gostaria de ter um Dr. House da tecnologia de uma forma feminina. Esse seria o meu sonho, acho que funcionaria muito bem. Falando em relação à pergunta que ela fez ali em cima, como está replicando esse trabalho, como está inserindo mais jovens na ciência. Olha, não foi fácil convencer esses garotos a participar dos projetos. Como eu disse no início, né, que eu só trabalho com esses alunos que vivem aí na vulnerabilidade social. Então, ou seja, eu que tenho que ir atrás desses meninos lá na escola. Porque se você colocar lá uma plaquinha lá, aceita-se candidatos para a Bolsa de Iniciação Científica, eles já se sentem excluídos. Então, eles, na cabeça dele, eles não vão participar, porque eles já sabem que serão excluídos. Tá? Então, por isso, aí eu tenho que sair correndo, passar de sala em sala, chamando, levando, né, marcando reunião com eles e explicando. Até que eu tive que falar um dia, ou seja, eu falo isso todas as vezes, vocês estão num caminho, eu estou propondo para vocês um outro caminho, comecem, por favor, comecem. Se não quiserem, podem abandonar, mas, por favor, comecem para vocês experimentarem. Tá? E aí, com isso, graças a Deus, até hoje não tive nenhuma desistência, mas não sei se você viu aqui, só que ali dos alunos do médio técnico, não sei se vocês observaram, são mais meninas. Tá? Só que aí depois isso se inverte no nível superior. O que acontece? Muitas delas, às vezes, engravidam, aí abandonam os estudos, perdem a vontade de estar continuando. Ou seja, então, a gente tem que, nós, como professores, a gente tem que estar estimulando esses meninos ao máximo, para que, até que, de repente, se isso aconteça, elas não desistirem. E ter que continuar para a gente, né, inverter esse número, ou seja, ter mais meninas no ensino superior. Tá? E tem como, a gente está vendo uma forma de estar replicando esse trabalho através de capacitações, né? A gente está vendo isso com o Banco do Brasil e vamos ver o que vai. Né? Mas, através de capacitações, então, dá para a gente estar replicando esse trabalho, né? Tá capacitando os professores para desenvolvimento, né, de metodologia científica, para orientação nas escolas, que o mais importante seria estar começando no ensino fundamental, para você ter jovens mais críticos lá no futuro. Tá? Aí, sim, a gente reduz a evasão escolar, né? E jovens mais conscientes, e para isso a gente tem um Brasil, aquele Brasil 100%, em menos tempo que a gente sonha. Só pegando carona na sua fala, eu acho que tem um ponto também que vale lembrar sempre, que é da gente se conscientizar dos papéis das políticas públicas e estimular que elas existam e criem certos espaços para que as coisas sejam cumpridas e seguidas. Porque tem um lado que é cultural e tem um lado que é do nosso comportamento, do que a gente precisa colocar na nossa cabeça, ter uma referência para poder sonhar com aquilo e etc., que é uma camada, ultra importante, a gente no OLAB trabalha muito em cima disso, mas tem uma outra camada também que a gente precisa cada vez mais, eu acredito, se conscientizar para que as políticas servem, qual é o papel do governo, e o que a gente precisa demandar
para que certas coisas estejam garantidas, assim, porque se a gente não questiona o que é esse espaço da mulher, o que é o espaço da maternidade, a quem cabe, de que forma a gente constrói uma sociedade, cadê a escola que fica num período integral para que a mulher possa trabalhar, que em vários países do mundo a escola segue o horário de trabalho do profissional, ele não é como aqui, que é só por umas horas, picado, então a escola começa antes do que você começa a trabalhar, depois você tem que trabalhar, daí você tem que buscar antes, enfim, isso é uma estrutura que é uma decisão criada assim dentro deste país, não é assim no mundo inteiro. Então, saber ter essa referência, por exemplo, para que a gente estimule que as escolas, por exemplo, sigam o horário de trabalho, para que as mulheres possam deixar seu filho na escola, buscar na saída e afins, são coisas que também eu acho que fazem parte da gente construir um ecossistema que faz com que as mulheres não tenham que abandonar, e, enfim, a igualdade de salários, uma série de processos que, quanto mais tiver força de lei, mais a gente também consegue que não caia nessa situação que a gente sabe que é a situação de boa parte das mulheres, que muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos, não tem como arcar com esse custo, que vai ganhar não compensa, e aí você abre mão da sua carreira e por ali vai. Então, para além de todas as questões culturais, tem isso também, né, que eu acho que, nesse momento do país, é legal a gente reforçar os papéis para a gente conseguir demandar mesmo, né? Senão a gente vai deixando cada vez mais de lado e pegando só para si. E tem esse ponto aí, né? Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, tem alguma coisa que se chama um prêmio de $1 milhão, e teve um brasileiro que foi parte desse prêmio e ganhou. Então, acho que, às vezes, a gente tem que nomear os bons professores, pessoas como a Joana. Como é que a gente assegura que a gente tenha mais Joanas no país? Então, você diz qual o nome, nomeia essas pessoas que são realmente boas, premia essas pessoas. E, ano passado, o Brasil foi parte disso. Então, para a gente nos ajudar a ter mais professores em STEM, em tecnologia, porque tem professores incríveis que já estão no sistema, porque tem crianças com condições muito difíceis. Como é que a gente assegura que essas pessoas estão na mídia? Como é que a gente pode vê-los? Como é que a gente pode indicá-las a prêmios, como a Joane? Porque amanhã, se um professor brasileiro ganhar esse prêmio, ele pode mudar toda a comunidade. Esse jovem, essa garotada, estou faltando um pouco também de a gente mostrar exemplos para eles. Pelo que eu vejo lá na minha escola, os alunos, eles já saem, uma grande parte, já saem desmotivados de dentro de casa. Tá? Então, é aluno que até comenta, meu pai diz que nascemos pobre, morreremos pobre, que eu não vou ser nada na vida. Então, aí depois, lá na escola, a gente tem que fazer todo aquele trabalho de motivação desses alunos. E também eu mostro exemplos, eles veem também com a minha vida, né? Muito pobre e, com esforço, você consegue. Então, mostrar para eles que podemos, apesar de tudo, que todos podem conseguir. E é isso que eu passo também, isso que ela falou, né, muito importante, as palavras das políticas públicas, mas a gente também ainda tem que fazer um grande trabalho na escola, que é a motivação desses alunos. E também motivar também muitos professores. Tá? Isso é muito importante, a motivação. Antes de capacitar, aquilo que eu te falei de capacitação, antes de capacitar, é necessário motivar os professores. Tá? Porque muitos professores estão ainda desmotivados, então a gente precisa trabalhar muito isso. Tinha uma pergunta aqui, né? E ali, ó, tem uma aqui. Já passou? Valeu. Então. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Então, passa para cá, daí depois, aí a gente já ouve as duas e encerra. A minha pergunta é em relação a... Você disse que tem... A Joana, né, disse que tem classes com diferentes níveis, né, de alunos, né, de diferentes idades. Eu sou professora em Porto Seguro, no sul da Bahia, e, na minha universidade, a gente tem 85% de cotas para estudantes da região. Então, os nossos alunos são, essencialmente, as pessoas do local, pessoas pobres e pessoas com muitas dificuldades de aprendizado, né? A gente tem aluno que não sabe o que é um símbolo de raiz quadrada. E
E aí a gente encontra assim uma grande dificuldade em como lidar com esses alunos, né? A gente tem alunos bons, temos alunos muito fracos, e esses alunos fracos tendem a abandonar a universidade, né? Porque não conseguem acompanhar o ritmo. E a gente não faz a menor ideia de como lidar com isso. Eu queria saber se você tem alguma... Assim, eu sei que a capacitação dos professores é primordial, mas como que a gente dá o primeiro passo nisso aí? Tá. Até o ano passado teve um problema bem sério lá na minha escola, que era a questão também de aprendizagem, numa sala do segundo ano do ensino médio. Então, eu fiz a opção, assim, trabalhar bastante, mostrar na prática, sair um pouco daquela teoria da sala de aula e mostrar mais na prática. Por exemplo, como foi? Chegou no meio do ano passado. Então, tem, né, 3 professores de química lá que trabalham no ensino médio. Aí, todas as 3 já tinham passado por essa sala, tinha abandonado no meio do ano, que não conseguia passar para frente, né? A sala é uma bagunça, ninguém conseguia aprender, não conseguia ensinar, né? Aí, o diretor falou, Joana, olha, tenta lá, senão a gente vai ter que chamar um professor de fora, né? Eu contratar um outro professor. E aí, cheguei lá nessa sala... O que deu para perceber, eles não queriam ficar ali copiando matéria da Luz, aquela teoria, eles disseram que não entendiam. Então, eu parti para a prática. Tá? Passei a dar aulas práticas para eles, porque eles ainda estavam no meio do ano, então, concentração, não conseguia passar daquilo ali para frente. E... Aí a estratégia que eu usei foi até eu peguei nessas perninhas de peixe e falei o seguinte, olha, vamos dividir em grupos, né? Foram vários grupos, tinha 40 alunos na sala, ali 10 grupos de 4 alunos, e aí vamos trabalhar essas perninhas, depois vocês fazem capinha para celular, faz um monte de coisa, né? Aí, com isso, eles tinham que calcular concentração, tinha que fazer vários cálculos, aí eles aprenderam tudo fazendo por regra de 3. Né? Aí, até um dia, aí eu percebi que eles estavam conseguindo fazer tudo por regra de 3. Aí, um dia, eu até cheguei e coloquei uma fórmula na lousa para ver a reação deles. Professora, você está doida, né? Aí, o menino veio e tirou o giz da minha mão. Isso aqui faz assim, 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 assim. Gente, aí eu vi que eles aprenderam. Aí, então, eu percebi que é bem na prática. Aí, você saindo dando uma aula de campo, mostrando alguma coisa prática, saindo daquele ambiente da sala de aula, que parece que aquele ambiente, eles ficam ali, parece que eles nem põem limite para eles. Então, eu acho que uma aula fora da sala de aula, mais descontraída, no campo, saindo da sala de aula, eles aprendem bem mais, mostrando algum exemplo prático. Aí eu percebi que eles aprendem bem mais e eles se interessam. Eu queria dar um exemplo sobre isso. Quando eu vim para o Brasil, eu tinha um trabalho com meninas de favela. Algumas envolvidas com prostituição, lugares difíceis na favela. E quando começamos com a programação, as pessoas falavam a pobreza é mais importante, dê comida. E eu percebi que quando você junta meninas e meninos num ambiente seguro e ensina com educação alternativa, nem todo mundo vai se tornar um programador, mesmo na África. Mas se você der dignidade e orgulho, é isso que as pessoas buscam. E também ambientes seguros. Eu nunca fui à escola, mas eu aprendi a programar porque eu ia na minha biblioteca local, em Guildford, então eu tinha esse histórico muito traumatizante, da França até o Reino Unido, mas o meu local na biblioteca era um lugar seguro. Então, o trabalho que é feito nas bibliotecas no Brasil para pegar essas pessoas com históricos difíceis, as pessoas têm que entender o seu histórico. E se você ensina essas pessoas a programar, você cria um relacionamento. E em 2 semanas já não tinha nenhuma desistências. Então, a gente reduziu a prostituição em uma percentagem enorme, em 3 meses. Então, elas não queriam mais saber de Facebook, Instagram, elas queriam aprender a programar. Então, tem 600 meninas agora em poucos meses. Então, você tem que ter um modelo para você se relacionar, porque gostaríamos de ter mais cientistas como ela no Brasil, mas precisamos dar às pessoas um ambiente, dinheiro, comida, entender as questões sociais, se relacionar, trazer modelos para essas crianças e cooperar com o setor privado, por exemplo. Se eu treinar uma menina, como é que eu coloco ela dentro da minha empresa? Então, esse é o trabalho dela. Como é que eu vou colocar mais meninas na Unilever, na Microsoft, na Oracle, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação? Então, dar para ela um emprego, porque ela é uma menina
e ela tem meritocracia para aquilo. Então, temos que também pensar questões sociais antes de falar de ciência e tecnologia. One more to close. Good afternoon. I'd like to ask my question to Joanna. I'm an undergraduate student in chemistry in the Rural University here. And at some point, the institution curbs me somehow when I try to bring my racial and social issues into my... E aí eu queria saber de você, que já está na prática, de fato, qual é a sua, como que você avalia, qual é a sua percepção, olhando para trás, pensando na sua formação inicial, né? Como que você alternativas para motivar esses alunos a conseguirem, nesse espaço institucional, ainda assim, colocar as questões e fazer essa produção acadêmica mais voltada e mais próxima da sociedade. Olha, nós trabalhamos, pelo que você viu ali dos projetos, muitos projetos aplicados. Então, a maioria daqueles problemas ali, então é aluno que traz, que nem aquele do calçado antimicrobiano, o aluno trouxe problema que a mãe é diabética, tinha problema de rachadura nos pés. Então, cada um daqueles ali é um problema que, às vezes, a pessoa traz, aí a gente vai estudar aquilo ali, o problema de uma pessoa acaba sendo o problema de várias outras, de uma grande parte da população, né? Mas aí eu procuro ouvir muito as ideias dos meninos, tá? Uma coisa que eu aprendi é nunca dizer não, né? Porque às vezes você diz não, aí você já bloqueia o aluno, aí ele tem uma outra ideia, ele já tem vergonha de vir te falar de uma nova ideia. Então eu deixo ele experimentar todas as ideias dele. É claro, exceto aquela que vai causar uma explosão, alguma coisa, então isso já orienta. Mas às vezes alguma coisa que eu sei que vai dar errado, então eu deixo ele experimentar, porque ele vai descobrir que vai dar errado. Porque ele mesmo, com as mãos dele descobrindo que vai dar errado, a partir dali ele surge novas ideias. Tá? E outra coisa também que eu observei, então, eram alunos que mal falavam português, né? Então, e o diferencial nisso é que ele começa ali a trabalhar na pesquisa, aí ele começa a ampliar o leque de leitura dele. Aí ele começa a ler muitas... fazer leituras além daquele conteúdo de sala de aula. E com isso, eu percebi que eles aprenderam uma coisa importante, a interpretar texto. Né? Porque todos eles passaram no vestibular, passaram no Enem vestibular, sem fazer o cursinho. Ou seja, que é a chave, né, do negócio ali, é a interpretação de texto. Que aí, na hora ele sabendo interpretar texto, aí ele vai saber o que uma questão de biologia, português, matemática, física, o que isso está pedindo. Mas, assim, a gente discute, né, as várias ideias, os vários problemas que ele tem, né, respondendo a sua pergunta, experimenta, ele testa alguma coisa que der errado, ele está testando isso com a própria mão e está descobrindo que está dando errado. Não sou eu que estou falando, ó, não faça isso que vai dar errado. Ele descobriu, a partir daí, surgem várias ideias. E eu acho que... E outra coisa também é a participação em feiras, em congressos fora da escola. A gente participa. Isso amplia, sim, ele adquire uma maturidade muito grande. Então, a gente faz questão de participar, pelo menos por ano, de 2, 3 congressos internacionais, feiras internacionais. Como a gente consegue? Eu tenho um professor que me ajuda lá em Franca, na parte do inglês deles. Em 3 meses, ele dando aula aos sábados, ele consegue preparar os meninos para que os meninos consigam apresentar seus trabalhos, responder perguntas. Mas isso também porque consegue esse pouco espaço de tempo, por causa da vontade deles em querer aprender. Ou seja, foi dada a oportunidade, então aquele gigante que estava escondido dentro deles, aquelas meninos excluídos, eles botam isso para fora, aquela vontade de querer ser alguém na vida. Tá? Então, eles veem isso como uma oportunidade de querer ser e ser alguém na vida. Então, essa eu acho que ou seja, tudo que eles trazem nessas questões que você falou, tudo isso é discutido ali no nosso espaço, no nosso laboratório. I mean, just very quickly, don't be ashamed in bringing social issues. Em levar questões sociais. Não se envergonhe disso, porque as questões sociais, as pessoas sempre me perguntam, como é que você faz o que faz? Porque a educação é importante para mim. Eu nunca tive um professor, eu queria ter tido um professor como a Joana. Eu tive que me ensinar.
Então, não fique envergonhada em trazer as questões sociais e colocá-las na mesa. Porque quando você está apaixonada, você acredita em algo, e se você coloca isso na mesa, você pode desenvolver isso. E tem um impacto de longo prazo. E todo dia, quando você acorda, você pensa, se a educação é importante para mim, eu vou fazer isso. Você não tem que fazer somente porque tem que fazer. A igualdade de gênero é importante para mim. A mudança climática é importante para mim, porque nós estamos comendo hoje por questões de mudanças climáticas. A floresta amazônica está sendo destruída. Estamos educando as crianças no Brasil para entender a floresta amazônica. Então, coloque todas as questões na mesa e também a tecnologia e você vai fazer a diferença. Então é isso, encerrando aqui. Foi um prazer, obrigada a presença de todas vocês. E a programação do UAU segue, vocês estão aí com a programação para olhar os próximos painéis. E muito obrigado pela presença, uma salva de palmas.